Aleluia. Glória a Deus, queridos. E a oração então é a comunicação com Deus, é o ouvir a Deus. Mas nós não podemos esquecer a primeira parte, que é vigiai. E o que é o vigiai, querido? O vigiar não é cuidar da vida do irmão. O vigiar é entender o tempo. Fala comigo assim: entender o tempo. Vigiar é entender o tempo que nós estamos vivendo. Vigiar é entender o ambiente em que nós estamos entrando. As duas coisas andam juntas, por isso estão no mesmo versículo, na mesma frase, na mesma direção que Jesus passou para os apóstolos: vigiar e orar. A comunicação com Deus, o alinhamento com o céu, o ouvir a Deus e o falar com Deus está alinhado a você entender o ambiente e o tempo que você está vivendo. Nós estamos comemorando um aniversário, isso significa uma mudança de nível, de ciclo, uma mudança de tempo. São 9 anos. Queridos, eu confesso que eu fiquei tão desatento ao cartaz que eu não tinha reparado que era 9 anos. E hoje eu vim falar a respeito dos 9 dons do Espírito. E para mim não é coincidência, mas é o Espírito Santo de Deus que traz o discernimento do tempo que vivemos e do ambiente que nós estamos. Sabe, querido, o tempo que nós vivemos é um tempo de preparação final. Fala assim: ajustes finos. Ajustes finos. Os detalhes. Os pequenos detalhes que ainda precisa ser resolvido na sua vida. Talvez como Naamã, que é apresentado na Bíblia para nós como um homem de autoridade, um homem que era comandante de um exército, um homem de porte, referência. Mas no final dessa pequena introdução, desse resumo biográfico de Naamã na Bíblia, termina dizendo: porém era leproso. Talvez você tenha alguns poréns que precisam ser ajustados. Quando nós nascemos, queridos, e nós vamos crescendo, nós desenvolvemos dons, habilidades, manias. Nós desenvolvemos competências de acordo com a nossa família, com o ambiente em que somos criados, com os desafios e a maneira como nós reagimos a esses desafios. E à medida que nós crescemos, nós amadurecemos e desenvolvemos essas habilidades. Quantos aqui já têm aí 5, 10, 15, 20 anos desempenhando a mesma coisa na profissão? Aperfeiçoando um talento, uma profissão. Alguém aqui? Amém? Só você. Só. Quantos aí tem uma profissão? Desenvolve uma profissão aí. Aleluia, todo mundo tem aí, ó. Aleluia. Esses talentos, essas habilidades são humanas. Mas o Senhor nos deixou dons, talentos, habilidades que vêm do Espírito, que são espirituais, e as coisas espirituais se discernem pelo Espírito. E essas habilidades e esses talentos são necessários para que nós possamos fazer os ajustes finos,
Ou melhor, para que o Espírito de Deus possa fazer em nós e através de nós, na igreja, os ajustes finos para esse tempo que vivemos. Um tempo de preparação final, de ajustes finos para um avivamento. Então a primeira coisa que você precisa entender, querido, que é um tempo de avivamento, de um grande avivamento. E o avivamento, querido, são para remanescentes, são para aqueles que não desistiram. Porque assim como nós viemos conversando, o missionário Falcão testemunhando a respeito de algumas experiências de evangelismo nos hospitais, onde pessoas nem aceitam uma oração. Você quer aceitar Jesus? Não. Posso orar? Você que sabe. Pessoas que estão para morrer e que não querem. Tamanha a frieza. Então, se nós entendermos, se nós vigiarmos, querido, e orarmos, nós vamos discernir o tempo que nós vivemos e a maneira como nós devemos reagir. E a nossa reação não pode ser na carne, a nossa reação não pode ser nas nossas habilidades, a nossa reação não pode ser nas nossas competências. A nossa reação é no Espírito e nos dons do Espírito e no fluir do Espírito. Aleluia! Quantos estão aqui, estão entendendo? Dá um glória a Deus, participa comigo. O tempo de avivamento, e um tempo como o pastor Osés tem ministrado, um tempo em que Deus tem levantado pessoas para pastorear um avivamento, para zelar por esse avivamento, pessoas que vão dar suporte para o avivamento, seguir alcançando vidas e mais vidas. Um tempo, querido, que está próximo, onde nós vamos ver milagres criativos no Brasil, pessoas ressuscitando, pessoas sendo impactadas pela palavra e pela intercessão, como nunca se viu na terra. Pessoas se colocando à disposição, vendendo os bens para ser missionário nas nações. Pessoas não abrindo mão do pecado. Isso nem se nomeia em nosso meio. Mas pessoas que estão dispostas a abrir mais do que isso, abrir mão daquilo que é lícito, daquilo que é permitido, para que possa provar ainda algo mais excelente, para que possa provar algo ainda mais profundo. Então entenda o tempo. Olha para a pessoa aí que está do seu lado e fala assim: entenda o tempo que você está vivendo. E o tempo que nós vivemos, querido, é um tempo de buscar os dons. E nós vamos ler a respeito dos dons em 1 Coríntios. Capítulo 12. Antes de lermos os dons, vamos ler o versículo 1, que diz assim: irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: não quero que você seja ignorante. Fala assim: você precisa conhecer os dons. Aleluia, eu preciso conhecer os dons. Eu quero um nível mais profundo.
Eu quero viver novas experiências. Eu quero aperfeiçoar aquilo que já foi manifesto de dom espiritual na minha vida. Assim como nós crescemos e aquilo que nós aprendemos na nossa casa, aquilo que nós aprendemos na igreja, os princípios para se viver como sociedade, os princípios, aquilo que você estudou e pratica na sua profissão, aquilo que você adquiriu propriedade, adquiriu experiência, profundidade naquilo que você faz no mundo lá fora. Muito maior deve ser o nosso desejo de buscar e de aperfeiçoar os dons. Aleluia! Porque tudo que é natural que você aprendeu, querido, vai parar. Os meus anos de muita habilidade, passe em profundidade, dribles, chute a gol, toca e olha para o outro lado, estão se acabando. Os joelhos não têm o mesmo vigor. As lesões já está chegando na casa das dezenas. É uma lesão aqui, ali. Não dá, querido. Todos os dons, as habilidades que você tem aqui na terra vão se acabar. Os dons da carne vão se extinguir, mas os dons espirituais vão permanecer, porque eles aperfeiçoam uma igreja que vai para a eternidade. E lá nós teremos revelação completa. Aleluia. Lá nós vamos cantar igual Juliano Som, valeu a pena. Vai valer a pena. Como Judson, valeu a pena. Aleluia. Quantos estão conseguindo me entender? Então, querido, não seja leigo, não seja ignorante quanto aos dons. Versículo 4, 1 Coríntios 12, versículo 4. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Aleluia. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. Aleluia! Hoje de manhã, na madrugada, eu acordei, porque eu nem acordei porque eu não consegui dormir. E eu fui para a sala orar, e ali o Senhor me visitou, e ali eu comecei a pensar no dia de hoje. E aí eu pensei, meu Deus, o Senhor está me levando lá. E querido, eu sou um profeta. O Senhor me disse isso quando eu tinha 15 anos de idade. E Deus me deu a habilidade da adoração para servir o ministério profético. As suas habilidades naturais, elas servem um propósito espiritual. As suas habilidades naturais, ela tem que servir um propósito espiritual. Tudo aquilo que foi gerado no meu coração, a paixão pelos instrumentos, pela música, ela tem que se dobrar diante do que é espiritual. Aleluia. Quais são suas habilidades? O missionário Falcão arrumou uma salinha esse mês aí, né? Um projeto de crianças lá perto na rua da casa dele. De um pastor, ele auxiliou lá, pegou um monte de cadeira, um monte de mesas que estavam no lixão da prefeitura, reformou, pintou, arrumou e serviu para a glória de Deus. Aquilo não foi natural, não foi uma habilidade natural. A habilidade é natural, mas o que você fez foi espiritual. Tudo que você faz, querido, apesar das suas habilidades naturais,
se aponta para o seu ministério, se aponta para algo espiritual. Não é mais só natural, é espiritual. Deu para entender? As nossas habilidades têm que se dobrar diante da missão. Então os nossos dons vêm do Espírito. Há diferentes dons que vêm do Espírito. Há diferentes ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diferentes formas de atuação. Mas é Deus quem efetua tudo em todos. Aleluia. A cada um, porém, versículo 7, a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem de todos. Aleluia. Então fala assim, os dons que Deus me deu, os dons que Deus me deu, tem que servir a todos. Aleluia. Aleluia. Paulo faz uma pergunta e ele mesmo a responde. Isso em... Deixa eu abrir aqui. Acho que é 1 Coríntios mesmo. Deixa eu voltar. Aleluia. Vou achar aqui, irmãos. Aguenta firme. Ó. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 18. Paulo faz uma pergunta e ele mesmo a responde assim: qual é, pois, a minha recompensa? Apenas esta, que pregando o evangelho, eu o apresente gratuitamente, não usando assim dos meus direitos ao pregá-lo, porque embora seja livre de todos, me fiz servo. Embora eu seja livre de todos, fiz-me servo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. Então os meus dons, os seus dons, existe uma posição que ele deve ser colocado. Assim como no início do momento de adoração eu falei que Deus tem uma posição no meio da adoração. Ele habita no meio. Ele não pode estar de lado. Ele não pode ser não, eu faço música. Ela não fala de Jesus, mas ela quase fala. Não, então não é adoração. Não, nós estamos fazendo um projeto aqui. Ele é bonzinho. No final a pessoa talvez vai entender que é para Jesus. Não, querido, então não é de Deus. Existe uma posição de Deus com a igreja e é no centro das atenções. E da mesma forma existe uma posição da igreja, daqueles que têm dons, que é: qual é a minha recompensa? Qual é a minha recompensa? A minha recompensa é me colocar, mesmo sendo livre, me colocar escravo, servo de todos, para alcançar o maior número de pessoas possíveis. Todos os seus dons e habilidades têm que se dobrar diante do ministério. Tudo aquilo que é natural em você tem que se dobrar e se tornar segundo plano diante daquilo que é espiritual. Aleluia! Quantos estão conseguindo me entender? Dá uma glória a Deus. E voltando para o capítulo 12, querido, ele começa a falar sobre os dons pelo Espírito. A um é dado a palavra de sabedoria, a outro é dado a palavra de conhecimento pelo mesmo Espírito, e a outro fé
pelo mesmo Espírito, e a outro dons de cura, pelo único Espírito, e a outro poder para operar milagres, e a outro profecia, e a outro discernimento de Espírito, e a outro variedade de línguas, e ainda a outro a interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um conforme quer. E aí que está a chave, querido, da unidade. Porque não basta nós falamos de discernir o tempo, entender o ambiente, o tempo que nós estamos vivendo de preparação para o avivamento. Glória a Deus. Orar, comunicação com Deus, ouvidos inclinados para aquilo que o Senhor quer fazer. Essa sede, esse ímpeto, essa dedicação em aperfeiçoar e buscar os dons do Espírito. Só que aí tem um detalhe: o Espírito que distribui esses dons individualmente, conforme Ele quer. E aí, talvez eu tenha um dom, o Falcão tenha outro, o Osés tem outro. E o que precisa acontecer? Eu preciso ter comunhão com vocês, para que o meu dom edifique você e o seu edifique o meu. O meu dom edifique você, o seu edifique o meu, o seu dom edifique ele, e assim por diante. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: eu preciso de você. Mas eu não preciso de você carnalzão, não. Eu preciso de você espiritual. Eu preciso de você para me afiar. Aleluia. Eu preciso dessa unidade. Nós precisamos dessa comunhão. Olha o que houve aqui, querido. Eu estava derramado ali na abertura. O pastor ministrando a adoração junto com o filho, junto com o Júnior. Depois da adoração veio algo profético na dança, algo de cura, evangelístico, forte. Eu comecei a falar dos dons e não voltei, né? Dança profética, é dança, mas é profética. Adoração profética, aleluia. Intercessão profética, aleluia. Missão profética, aleluia. Estamos dentro do mesmo ministério, mas as nossas ações, cada uma é diferente. E eu não posso julgar a sua maneira de profetizar, e nem você julgar a minha maneira de profetizar. Mas nós devemos cooperar com os nossos dons. Aleluia. Aleluia. Tem pessoas que têm habilidade de evangelismo, mas às vezes não é falando. O Hugo aprendeu aqui uma maneira, atuando. Teatro, evangelismo. O Giovanni tem uma outra maneira de ser evangelista. Aleluia. Aleluia. Quantos estão conseguindo me entender? Em nome de Jesus. E aí ele continua no versículo 12: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito. Aleluia. E essa unidade precisa crescer. Querido, se o meu dedão, que inclusive está meio machucadinho, se ele começar a arrumar um problema com o meu dedinho, eu não posso, querido, por exemplo, meu dedão está machucado aqui, o meu outro dedão que precisa ser utilizado para passar pomada, para curar ele, eu não posso ferir mais esse dedo que está machucado. Ah não, esse dedão fica falando: ah não, esse dedo tudo machucado aí está atrapalhando, está doendo. Não, querido. Uma parte do corpo não fica lutando contra a outra. Ela coopera para que a outra seja curada. Eu não acredito, querido, numa igreja que fica tentando destruir o outro. Eu acredito numa igreja que cura com os dons do Espírito. Uma igreja que tem discernimento de espírito para trazer libertação. Uma igreja que tem
oração em línguas e interpretação para trazer revelação. Uma igreja que tem palavra de sabedoria para trazer uma direção. Uma igreja que tem palavra de conhecimento para trazer maturidade à igreja. Uma igreja que tem profecia para que haja correção. Uma igreja que tem fé para que haja continuidade no ministério. Todos os dons edificam a igreja, e nós somos um só corpo, e nós temos que parar de ficar resistindo e brigando um com o outro. Está na hora do meu dedão aqui passar a pomada certinho e curar esse outro que está machucado. Quantos estão conseguindo entender? Aleluia, 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 aleluia. E Paulo não só falou dos dons, mas ele mostrou o caminho para que esses dons tenham um fundamento. Fala assim: fundamento, propósito. Aleluia. Um propósito, querido, sem um fundamento é fracasso. E se você tem as bases, mas não desempenha um propósito, também é fracasso. Então não basta ter os dons que têm o propósito de edificar a igreja, se não tiver o fundamento que está no último versículo desse mesmo capítulo, 1 Coríntios 12, que é esse aqui, ó. Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Aleluia. Passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Então falou, ó, esses são os dons. Vocês não começou falando que não sejam leigos quanto aos dons. Ou seja, busquem os dons. Entenda os dons. Entenda que aí Paulo começa a fazer a analogia a respeito do corpo. Ó, nós somos um só corpo. Então os dons vai cooperar para o crescimento do corpo. E aí ele termina falando: busque com dedicação os melhores dons, e eu vou lhes mostrar o caminho excelente. E aí vem 1 Coríntios capítulo 13, que é a continuação. E se você é crente velho, você sabe. Se você já foi em algum casamento de crente, você já ouviu 1 Coríntios capítulo 13, que fala sobre o alguém já falou aí, que fala assim: ainda que eu tenha os melhores dons, ainda que eu fale todas as línguas no céu e da terra, se eu não tiver o fundamento, eu sou como um sino barulhento, um sino agudo. Aqui vocês se livraram, né, da tribulação da bateria, né? eu já fui baterista, querido. Aleluia, glória a Deus. E é uma bênção para mim, mas para os outros não eram, eu acho. Principalmente para o baixista que ficava do meu lado. Querido, alguém já acordou na madrugada e foi tentar filar uma boia, um doce ali, sem querer derrubou uma panela, uma tampa de panela, alguma coisa assim? Que barulho do diabo, né? Aquele negócio. Assim é a pessoa que tem dons, mas que não tem amor, que não está fundamentado no amor. O amor, o perfeito amor que tudo suporta, que tudo crê, que tudo espera. Vamos ler? Estamos caminhando para o fim. Meu Deus, quase 10 horas, perdão. Aleluia. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como um sino que ressoa e como um prato que retine. Você será só barulho, querido. É só barulho sem amor.
Ainda que eu tenha o dom da profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bom, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca morre. Mas as profecias vão passar, as línguas cessarão, o conhecimento vai se passar. É tempo, querido, o tempo que nós vivemos é de buscar os dons, estabelecer o fundamento, nos aprofundar no fundamento. Paulo orava: Senhor, que o teu amor se multiplique no coração da igreja. E essa é a minha oração nesses dias, que em nossos corações o amor de Cristo se multiplique dia após dia, mais e mais, mais e mais, mais e mais. Tem muita gente, querido, que não está fazendo, que está parado, e aquele que sabe fazer o bem não faz, peca. E tem muita gente que está fazendo, mas está doente, o fundamento está errado. E é o tempo de alinhar o fundamento e o propósito. Dons que edificam a igreja para um avivamento. Um fundamento que é o amor de Cristo, para que nós não sejamos apenas barulho, mas possamos apontar, possamos produzir algo que ecoe na eternidade, porque o amor nunca morrerá. Aleluia. Quantos podem glorificar a Deus por isso? Quantos podem aplaudir o Senhor por essa palavra?